Por que mais um canal de teologia? Por que eu deveria fazer algo que outras pessoas já estão fazendo? Essas são perguntas que eu me fiz antes de iniciar este canal, e talvez você já pensou dessa forma. Por que eu devo fazer alguma coisa que outras pessoas já estão fazendo? E se talvez neste exato momento você não está deixando de fazer algo que Deus te chamou para fazer, porque diz que outras pessoas já estão fazendo? Fique até o final deste vídeo, porque é exatamente sobre isso que nós iremos falar hoje. Olá, eu sou o Silas Vieira e esse canal aqui é a nossa nova sala de aula, onde juntos nós iremos aprender, nós iremos crescer no conhecimento de quem Deus é, das Escrituras Sagradas, e isso nós faremos para a glória dele mesmo. Então fique à vontade, seja muito bem-vindo aqui ao nosso novo canal teológico. E em primeiro lugar, eu gostaria de começar apresentando um pouco do meu currículo teológico para você. E isso não é no sentido de dar carteirada ou algo do tipo, até porque existem muitas e muitas pessoas muito mais estudadas do que eu. Então, esse não é o objetivo. A questão é que, se você irá acompanhar um canal de teologia, um canal que irá lidar com doutrinas cristãs, doutrinas bíblicas, é importante que você saiba quem você está ouvindo. Então, logo de início, antes da formação em si, a informação mais importante que eu deveria passar aqui para vocês é a de que eu sou um cristão e eu sirvo em uma igreja local. Eu entendo que é importante dizer isso, porque, ao meu ver, a boa teologia, a verdadeira teologia, é aquela que é feita para a glória de Deus e para a edificação da igreja. É a teologia que é feita em contato com o povo do Senhor, com a igreja do Senhor. Então, não se preocupe, eu não sou um teólogo desigrejado. E com relação à minha formação teológica, eu sou bacharel em teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva. Eu tenho um certificado de teologia sistemática pelo Instituto Reformado de São Paulo, e por essa mesma instituição eu sou pós-graduado em teologia reformada. Atualmente eu sou seminarista, eu estudo na Escola Charles Spurgeon e estou me preparando aí para ingressar no mestrado logo logo, se Deus quiser. Mas indo para o nosso assunto de hoje, fica a questão: por que mais um canal de teologia? Por que fazer aquilo que outras pessoas já estão fazendo? Porque é bem verdade que na internet nós já temos bons canais, inclusive, lidando com teologia, bons canais expondo doutrinas bíblicas. E fica essa questão para nós: por que mais um? E em primeiro lugar, da mesma forma que existem esses bons canais, existem pessoas, servos de Deus, produzindo boa teologia na internet, nós não podemos ignorar o fato de que também existem muitas heresias sendo propagadas na internet. Existem falsos ensinos, existem falsos profetas que têm voz na internet. E reconhecemos que nunca será demais colocar um pouquinho a mais de luz em meio às trevas. Perguntar se nós precisamos de mais pessoas anunciando a verdade é a mesma coisa que perguntar se nós precisamos de mais hospitais em uma sociedade que está enferma. Então, é uma pergunta que não faz muito sentido. E quando nós falamos sobre mais um canal teológico, mais um canal expondo doutrinas bíblicas na internet, nós não estamos falando sobre concorrência, sobre competição. Porque diante disso, poderíamos pensar, não, mas já existe os Dois Dedos de Teologia, já existe o Vitor Fontana, o pastor Rodrigo Mocelin, dentre tantos outros bons canais. Mas essa não é a questão. A questão é que nós devemos unir as nossas forças para combater os falsos ensinos, unir as nossas forças para anunciar a verdade, para propagar o evangelho. Em tempos de confusão doutrinária, nunca será demais termos mais cristãos anunciando, repetindo as mesmas verdades do Evangelho. Judas, no versículo 3, diz o seguinte: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.
Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Perceba que o texto nos diz que o fato de haver indivíduos infiltrados no meio do povo de Deus, falsos mestres, falsos profetas, é justamente o que nos leva a lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. O fato de haver os falsos é que leva os verdadeiros a se levantarem para anunciar a verdade e combater a mentira, combater as heresias. De acordo com o versículo 1 desse mesmo capítulo, essa tarefa apologética de defender a fé e de anunciar a verdade cabe a todos os cristãos, a todos aqueles que foram chamados, aqueles que são amados por Deus e que são guardados por Jesus Cristo. Todos esses devem lutar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Em tempos onde muitos não estão mais suportando a sã doutrina, os verdadeiros devem se levantar para anunciar a verdade. A heresia, ela não tira folga. Ela se espalha todos os dias. Infelizmente, nos parece que os falsos ensinos se espalham muito mais rápido na internet. Por isso, a verdade também não pode parar. Guarde isso para sua vida. Uma vela sozinha ilumina pouco, mas centenas, milhares de velas juntas fazem com que a escuridão recue mais rápido. Em segundo lugar, não é porque alguns cristãos estão fazendo algo que os outros devem dizer: eu não preciso fazer. Será que é melhor enfrentarmos o inimigo com um exército de 2.000 pessoas ou com um exército de 20.000 pessoas fiéis ao Senhor? Essa ilustração nos traz um princípio verdadeiro. Não é porque já existem soldados na guerra que nós não devemos nos alistar. Não é porque já existem pessoas anunciando a verdade que nós devemos nos calar. Nós não podemos ficar em silêncio porque outras pessoas já estão pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho é grande demais para caber em uma só voz. Certa vez Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então a pergunta correta que nós devemos fazer não é se já não tem gente demais fazendo. A pergunta correta é: o que Deus quer que eu faça? E Deus está dizendo para mim e para você hoje: eu quero que você seja um trabalhador na minha seara. E em terceiro lugar, nós não podemos deixar para depois aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. O chamado de Deus, ele é pessoal e ele é urgente. Talvez você esteja imóvel, deixando de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque diz que já existem pessoas demais fazendo. E aí nós usamos desculpas como: não, já existem pessoas demais pregando, então eu não preciso pregar. Já existem bons canais de teologia, então eu não preciso abrir mais um canal. Já existem pessoas demais evangelizando, então eu não preciso evangelizar. Já existem adolescentes e jovens que falam de Jesus na minha escola, então eu não preciso falar. Graças a Deus ainda existem pessoas fazendo aquilo que Deus as chamou para fazer. Mas a questão é: e nós? Eu e você, será que nós estamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer? Então eu quero aproveitar este primeiro vídeo para te encorajar e dizer: faça o que Deus te chamou para fazer. Lembre-se que não tem a ver com concorrência, com competição, tem a ver com cumprir uma missão, cumprir o chamado divino nas nossas vidas. E esse canal está nascendo do desejo de cumprir o chamado de Deus, de cumprir esses pontos que nós abordamos aqui agora. Não importa se esses vídeos chegarão a uma ou a milhares de pessoas, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja dele seja edificada. Aqui você encontrará devocionais, reflexões bíblicas e teológicas, aplicações práticas da doutrina na nossa vida, no nosso cotidiano.
séries de perguntas e respostas bíblicas e muito mais. Então, se você busca ser desafiado a amar a Deus e a palavra de Deus, se você busca crescer no conhecimento bíblico e teológico, mas não aquele conhecimento que vem para alimentar apenas as nossas mentes, e sim aquele conhecimento que vem também para aquecer os nossos corações e nos levar à prática. Se você busca isso, esse canal é para você. Então, desde já, se inscreva nesse canal, ative o sininho para não perder as notificações sempre que eu postar um vídeo novo e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. E eu te espero no próximo vídeo.